cumprimento a todos com a paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 22. São Lucas, capítulo 13, versículo 22 a seguir. Eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Amém? Tomai-vos os assentos. Nesse espírito de reverência, conto com as vossas orações para falarmos nesta noite. E como a pergunta feita a Jesus foi esta: são poucos os que se salvam? Nós vamos então falar sobre salvação. E para falar sobre salvação, nós precisamos voltar lá no começo. Eu gosto muito de ouvir o pastor Joinville falar sobre salvação. Me alegra, porque ele tem um jeito especial de falar sobre isso, a gente entende muito bem. Então vamos tentar falar sobre isso nesta noite. É interessante nós observarmos em todos os setores da sociedade, em todos os grupos, por que não dizer até na própria igreja, a maioria, não sei, talvez seja, das pessoas, elas têm um desejo de ser superior, de ser maior, de ser melhor. E a gente vê isso muito claramente, né? Quando as pessoas querem estar no lugar do chefe, quando as pessoas querem, voltando aqui para a igreja, né? Quem devia estar lá sou eu é que devia estar regendo, é eu que sei mais, eu que devia estar pregando nesta noite, e assim por diante. É um desejo, parece que faz parte da natureza humana. E a gente voltando lá no livro de Isaías, foi até comentado hoje na escola bíblica dominical, no livro de Isaías, no livro de Zacarias, de Ezequiel, a gente vai encontrar a palavra de Deus falando de um ser chamado diabo. O diabo, ele é um ser espiritual que foi criado por Deus e que deveria prestar adoração ao Senhor. Foi colocado numa posição excelente, exaltada, mas ele não se conformou com a posição que tinha, que era alta, que era boa, que era excelente, e disse no seu coração: eu colocarei o meu trono acima das estrelas e eu serei igual ao Altíssimo. E quando ele pronuncia isso, a Bíblia diz que ele foi derribado da sua posição. Deus é Deus e ninguém mais.
E o diabo, quando Deus criou a terra, quando Deus plantou um belo jardim, chamado Jardim do Éden, quando Deus colocou o homem perfeito, santo, sem pecado, para cuidar daquilo tudo ali, o diabo apareceu para fazer uma visita lá. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque Pedro diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, procurando apenas uma porta. E ele encontrar a brecha, ele entra e vai destruir as nossas vidas. É isso que ele quer. E lá no Éden ele foi e distorceu a palavra que Deus tinha falado e fez entrar no coração da mulher o desejo de ser igual a Deus. Foi isso que ele disse. Você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto, você será igual a Ele. Eva come, Adão come e morreram. Porque Deus disse, do dia em que comeres, morrerás. E morte, ela tem a ideia de separação. É isto? Morte é, entre outras coisas, separação. E naquele momento, o homem foi separado de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. E o homem foi tirado do jardim. E diz a Bíblia que Deus colocou querubins cercando o jardim. E uma espada inflamada que circundava para trancar ou parar o homem na sua tentativa de ir e participar do fruto da árvore da vida. Eu não sei, a partir daí, que a Bíblia não relata, isso também não vai muito em conta, mas eu não sei como é que foi o relacionamento do homem com Deus. Porque se ele perdeu a comunhão com Deus, a partir daí eu não sei qual foi a atitude do homem ou dos homens. A gente sabe que o pecado entrou e foi dominando. Mas a gente vai ver no capítulo 4 de Gênesis, se não me falha a memória, a Bíblia fala de um filho de Adão chamado Sete. E a Sete, diz a Bíblia, nasceu um filho. Foi-lhe colocado o nome de Enos. E a partir daí começou a se invocar o nome do Senhor. O homem sentiu esta necessidade. Eu não sei se antes disso havia alguém individualmente que procurava por Deus, e nesta oportunidade, então, apareceu o coletivo, não é? A reunião de se buscar a Deus, mas a Bíblia diz que a partir daí se começa a buscar ao Senhor. Certamente com dificuldade, porque certamente Deus não respondia, não sei como é, não entro nesse detalhe. Eu só sei que a Bíblia diz de Enoque, o sétimo depois de Adão, andou com Deus. E de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ser sincero com Deus, de fazer a vontade de Deus, Deus se agradou dele e para si o tomou. E ele não viu a morte. Mas vai andando a humanidade no seu pecado, no seu erro. Entretanto, quando o homem sai do jardim, a Bíblia diz que Deus foi lá e deu a sentença para o homem, inclusive para o diabo. E ali apareceu a primeira profecia, né? A primeira menção de um redentor.
Deus não foi pego de surpresa, porque a minha Bíblia diz que Jesus foi morto, é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar a terra, colocar o homem, Jesus Cristo já estava designado para morrer pela humanidade, para resgatá-la do pecado e trazê-la de volta à comunhão com Deus. Deus não foi pego de surpresa, já estava tudo nos seus planos. Mas a humanidade caminha, e a humanidade caminha no pecado desenfreadamente. A humanidade chega a um ponto que Deus disse: não contenderá mais o meu espírito com o homem. Aí Deus derrama o dilúvio, é água de todo lado. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E foi salvo ele, a esposa, os filhos e as noras. Eu tenho uma dificuldade tremenda para aceitar, não sei se alguém conseguiria me convencer, né, de que Noé pregou. Porque a Bíblia é clara em dizer: faça uma arca para ti, a tua esposa, seus filhos. E foi isso. Lá, parece-me que Judas chama Noé de o pregoeiro da justiça. Então não era pregação de salvação, pregação de justiça. O que é isso aí, Noé? Isso aqui é Deus que mandou, porque Deus vai derramar o juízo sobre essa terra pecaminosa. O dilúvio vai vir por causa dos vossos pecados. Certamente ele nos chamou: se vocês quiserem, venham. Porque essa não foi a ordem de Deus, né? O pregoeiro da justiça. E a gente pensa, né? Noé foi separado e de repente, não, o pecado continuou. Até um ponto que Deus vai lá em Ur dos caldeus. Deus olha para Ur e vê um moço chamado Abrão. E fala: Abrão. Ele diz: sim, Senhor. Eu tenho um negócio contigo. Sai daí, deixa a sua casa, deixa os seus parentes, deixa a sua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão obedece. Segundo a história, o seu pai era fabricante de ídolos. Eu não sei, devia ser uma idolatria tremenda, porque não conhecia Deus. Mas Deus foi lá e tirou Abrão de lá. E eu vou fazer de você uma nação. Esta nação é a minha nação, é o meu povo. E eu vou fazer deste povo uma bênção para todas as outras nações. E aí Deus levanta Abrão, né? Abrão, Isaac, Jacó e assim por diante. Mas a gente vê que o povo continua no pecado. Embora Abrão, depois Abraão, ter sido chamado o pai da fé, ele não conseguiu tirar o pecado do povo. O povo continuou em pecado. Mas aí surgiu uma situação que a gente vê aqui em Lucas 13, na porta estreita. Porque Deus disse: este povo é meu. É meu povo escolhido. Eu faço um concerto com este povo. E a partir daí, os descendentes de Abraão começaram a achar que eles eram e mais ninguém. Né? É o povo de Deus. Né? Só somos nós. E mais ninguém. Ninguém mais vai ser salvo, porque nós somos o povo de Deus. Mas Deus disse que faria, né, um concerto com Israel. Israel, né, propriamente para Abraão: eu te abençoarei, isso será uma bênção. Farei de ti uma nação, e as nações da terra serão abençoadas por vocês.
Agora, como se abençoar as outras se ele mesmo estava em pecado? E a gente vai ver. O salmista diz, Salmo 14, Salmo 53, Deus olhou desde os céus à terra e não viu ninguém justo. Ninguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Certamente o povo questionou muitas vezes os profetas do Senhor. Aí você vai lá em Jeremias capítulo 5, versículo 1, e o Senhor fala através de Jeremias, dai volta na cidade, procura, vede, busca, veja se acha um homem justo e eu perdoarei. Mas não tinha este homem justo. Adiantando até chegar aqui, Jesus, nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Começou o seu ministério. E o povo começou a se alvoroçar, porque é uma mensagem diferente. Uma mensagem de vida, de esperança. Eu costumo dizer que Jesus não veio aqui para curar. Jesus não veio aqui para fazer coxo andar. Não, ele veio aqui para salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos os que se haviam perdido, mas tinha que ter alguma coisa a mais para que o povo pudesse crer que ele era o enviado de Deus. Certa feita chegaram para Jesus e disseram, mostra-nos um sinal, é só isso que a gente quer ver, para crer que tu és o Filho de Deus. Nação incrédula e perversa, nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. Mas o povo queria ver. E Jesus começa o seu ministério, e ele está aqui. E a Bíblia diz que percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E aí alguém chegou para ele e disse, Senhor, são poucos os que se salvam. A pergunta é diferente daqueles que chegaram para Jesus querendo salvação. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Paulo estava lá no cárcere e Silas. O carcereiro disse, senhores, o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas aqui a pergunta não é essa. O que eu faço para ser salvo? Senhor, quem é que vai se salvar? Jesus, conhecendo o coração, a intenção, muda a resposta e não dá a resposta que ele queria. Jesus, na verdade, ele mudou o sentido daquela curiosidade para fazer com que eles chegassem a uma convicção, se convencesse de que serão salvos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Não é salvo quem é melhor do que ninguém. Não é salvo quem sabe mais. Não é salvo quem é da linhagem do pastor. Não é salvo quem é filho da missionária. Não é salvo quem tem dinheiro no banco. Não é salvo quem tem posição. É salvo quem se arrepende dos seus pecados. Foi a mensagem de Pedro. Arrependei-vos e crede no Senhor Jesus e serão salvos. Salvação é para quem reconhece a condição de pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que por um homem veio o pecado no mundo, mas por Jesus Cristo veio a redenção, veio a reconciliação, veio a remissão, veio o perdão, veio a salvação. Quem será salvo? Eles tinham uma ideia. Sou descendente de Abraão. Certamente o Senhor vai dizer, vós sois a geração salva. É isso? Não.
João escreveu e disse: ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não me orgulho aqui de que os judeus tivessem recusado a Jesus para que eu pudesse ser salvo. Não, a Bíblia diz que em Israel seriam benditas todas as nações da terra. Se os judeus tivessem recebido a Jesus Cristo, ele seria abençoador de todas as nações. Deus não destruiria ninguém se Israel tivesse aceitado, mas eles não aceitaram. E Deus levanta a igreja para fazer o trabalho de abençoar os povos e as nações. A igreja só tem sentido aqui por causa da obra de evangelização. A igreja só está aqui por causa do mundo de pecado, que precisa ouvir de Jesus Cristo. A igreja não está aqui porque o Espírito Santo está com ela, não. O Espírito Santo está com ela porque ela está aqui. Mas ela está aqui para levar a mensagem de salvação. Ela está aqui para alcançar as almas perdidas. Ela está aqui para fazer o trabalho que muita gente não faz. E quando a gente ouve aqui o nosso relatório de missões, a gente fica satisfeito. Tem gente que questiona, mas não tem que questionar nada. Por que vai para lá? Porque todo mundo precisa. Não é isso? Eu vos farei testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Onde tem gente, precisa de falar de Jesus. Eu sei que existe uma dificuldade muito grande, principalmente em países islâmicos, né? Mas não importa, lá também tem gente falando de Jesus. Tem gente morrendo por amor a Jesus. Tem gente dando a sua vida. Mas a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Ou seja, ser fiel, nem que tenha que morrer. E eu lhe darei a coroa da vida. Salvação. Ela requer de nós, primeiro, esforço. Não é fácil. Lucas 16:16 está escrito o seguinte: a lei e os profetas vieram até João. A partir daí é anunciado o reino, e o homem emprega a força para entrar nele. O que é isto? Não vou brigar com ninguém, né? Não vou discutir com ninguém, porque a nossa luta, de acordo com Paulo, não é contra a carne e contra a sangue. É contra as hostes infernais da maldade. O diabo, nosso adversário, ele fica procurando impedir, colocar barreira, fazer o que for preciso para impedir a caminhada da igreja. A gente tem vivenciado estas coisas aqui há muito tempo, mas o Senhor tem dado graça e tem dado vitória à sua igreja. Mas o diabo não deixa de trabalhar, e nós temos que nos esforçar para fazer a obra de Deus. Individualmente, eu preciso me esforçar. Paulo disse, olha que Paulo eu reputo como um dos maiores apóstolos, né? Paulo disse: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, estou sempre fazendo. Que miserável homem que sou! É assim a nossa luta. Temos que lutar, temos que batalhar. Lá em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18 a seguir, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A situação do homem é esta aqui, porque ele ficou sujeito às obras do diabo.
O diabo entrou lá, fez Adão pecar e passou para toda a humanidade esta situação de pecaminosidade. A pessoa, quando começa a ter juízo, ela já é inclinada a errar. Presta atenção nas crianças em casa. Pega uma idadezinha, já quer mandar no pai, já quer desobedecer, já quer bater o pé, já quer... faz parte. E a gente precisa ter um cuidado para tratar isso aí, para não colocar para fora, porque é fácil você colocar para fora, difícil é trazer para dentro. E a igreja está aqui para trazer, para agregar, para chamar, para arrancar do inferno aquele que se perdeu. Continuando. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós que somos batizados com o Espírito Santo, nós que falamos língua, nós que falamos em profecia, somos usados por Deus, nós também sofremos essa pressão. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A maior esperança da igreja é o dia do arrebatamento. Porque quando a igreja for arrebatada, cessarão todas estas coisas, todas essas aflições. Mas enquanto isso não ocorre, temos que lutar, temos que buscar a Deus, temos que pedir graça ao Senhor para suportarmos, para vencermos. Porque o diabo não dorme. Dia e noite, ele está trabalhando para nos tirar da presença do Senhor. E isto não é só para os irmãos, não. Quantos obreiros a gente já viu sucumbir na caminhada? Não aguentou, não suportou, deixou, parou. Certamente aqui entre nós tem alguém que parou na caminhada. Mas eu quero dizer a você, nesta noite, Jesus Cristo quer renovar um pacto contigo. Nesta noite, Jesus Cristo quer renovar a unção dele na tua vida. Nesta noite, Jesus Cristo quer dar um abraço a você, falando: venha, filho meu, eu estou te esperando. Mas as lutas foram grandes, as batalhas foram tremendas. E veio a parar. Então, salvação requer luta, requer esforço, né? E nós precisamos pedir graça ao Senhor todos os dias. Senhor, me ajude, eu sou fraco, eu não posso. Senhor, eu dependo de Ti. Se nós conseguirmos chegar diante do Senhor com esse coração contrito, certo de que nós não temos força suficiente, mas que Ele estando conosco, a vitória é certa, com certeza o Senhor vai te dizer: ei filho, eu te ajudo, eu te sustento. Salvação requer urgência. Nós não sabemos quando Jesus virá. Eu tenho certeza que Ele vai vir. A Bíblia fala, e eu creio, por fé. O Senhor me deu fé para acreditar nisso. Isso é por fé. E eu tenho fé suficiente para acreditar que Jesus vai voltar. Mas como eu não sei, eu preciso tomar cuidado, né? Você que ainda não tem a certeza de salvação, o negócio é urgente. Porque a porta se fechará. E quando a porta fechar, a Bíblia diz aqui, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começar a bater, abre-nos a porta.
São Mateus capítulo número 25, a parábola das 10 virgens. Quando Jesus falou aquela parábola, ele não estava querendo dizer que só 50%, porque tem algumas pessoas que ficam tentando saber quantos vão ser. Vão ser 50%, porque diz lá, 2 estarão na moinha, um será levado, outro será deixado, 2 estarão no campo, um será levado, outro será levado. Não, Jesus está falando ali de vigilância. É o caso de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens, era costume assim proceder. Eu já disse aqui, o noivo marcava o casamento, a data, não marcava a hora, e quando ele vinha, tinha que estar pronto, preparado, esperando, e assim por diante. Mas ele podia atrasar e chegar à meia-noite. Aí Jesus dá a parábola exatamente da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E aí levantaram-se todas elas, eram todas virgens, estavam todas paramentadas direitinho. Todas com a lamparina na mão. Não era obrigatório ter lamparina, mas quem tinha juízo tinha lamparina. Por quê? Podia ser que acontecesse à noite e não tinha luz elétrica, então a lamparina era para iluminar o caminho. Mas na hora que soou, hora que a trombeta soar, não vai dar tempo de correr e comprar azeite. Quando a trombeta de Deus soar, não vai dar tempo de correr, pedir perdão para o pai, pedir perdão para a mãe. Não vai dar tempo de correr e abraçar o filho. Não, não, não. E Jesus falou sobre isso como vigilância. Precisamos estar vigilante. Não devemos demorar. Tomar a decisão já. Eu não sei nem quando Jesus vem, nem quando eu vou morrer, nem se amanhã eu tenho oportunidade. E por que deixar para depois uma coisa tão importante como esta? Porque a Bíblia diz que o homem está condenado ao inferno. Ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer, já está condenado. Então precisamos tomar esta atitude. Hoje é o dia da sua atitude. Hoje é o dia de você tomar posição e dizer, eu quero fazer parte da igreja do Senhor. Eu quero fazer parte dos remidos que vai morar no céu. Eu quero fazer parte da igreja, a noiva do Cordeiro, e esperar com alegria o arrebatamento da igreja. Então é urgente. Eu quero dizer que fazer parte da igreja aqui não é tão muito importante. Cantar nesse belo coral não é tão muito importante. Quem sabe pregar aqui também não é tão muito importante. O mais importante, Jesus disse, aqueles que Ele mandou de 2 em 2. Vocês estão alegres porque o diabo se vos sujeita? Antes alegrai-vos porque o vosso nome está escrito lá no céu. A melhor coisa é ter o nome escrito no céu. E quem não tem certeza, hoje é o dia de se reconciliar, de falar com o Senhor. Senhor, me dá graça, renove em mim, Senhor, o teu Espírito. Torna a dar, Senhor, a alegria da salvação. Senhor, faça de mim uma nova vida, Senhor, porque eu quero fazer parte da tua igreja. Ser salvo requer, ou para ser salvo requer, união com Cristo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, eu estive na igreja, né? Senhor, eu preguei.
Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, operei maravilhas em teu nome. Senhor, não adianta, ele vai dizer, não vos conheço. Fazer isso é importante, mas precisa ter comunhão com Deus, precisa ter intimidade com o Senhor, precisa estar apto para subir. É para pensar. Tem uns irmãos assim, preocupados, não sei se é para dar glória a Deus, mas é para pensar, para refletir. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha comunhão com Deus? Como é que está a minha situação? Ser crente aqui é bonito e é fácil. Quero ver ser crente lá fora, onde o pastor não está, onde a igreja não se faz presente. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo, estar com Ele, isso é importante. E uma outra coisa que a salvação requer de nós é uma vida de santificação. Hebreus 12, 14, acho que é. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, deve ser triste, ou, né? A pessoa passar a vida inteira na igreja. Todos os seus anos, né? Quem nasceu na igreja, quem foi criado na igreja, que nem eu, todos os seus anos na igreja. E ficar. Deve ser triste. Vida de santificação. Comunhão com Deus. O que é santificação? Santificação é um processo de purificação, de limpeza. A Bíblia diz, não é? Que a santificação tem dois momentos, ou duas situações. A primeira é uma santificação instantânea quando a pessoa aceita Cristo. Aceitou, o Senhor o santifica. Senão não teria sentido Jesus dizer ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele mesmo confessou, olha, nós estamos aqui porque os nossos feitos assim nos fizeram. Nós somos condenados por todas as obras ruins que fizemos. Nós somos condenados por todos os pecados que praticamos. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não teria sentido se não houvesse assim, a gente sair nos hospitais, a pessoa está lá em fase terminal. E aí, você vai pregar, ele não vai ter tempo de mais nada? Não, o Jesus santifica. Agora, se você não morreu, quando aceitou Jesus, e você vem para os cultos, terça-feira, você vem para a escola dominical e vai aprendendo a palavra de Deus, você a cada dia vai se tornando mais responsáveis de tudo quanto a Bíblia nos ensina. Então, santificação é eu viver hoje melhor do que eu vivi ontem. Quem sabe amanhã é melhor do que hoje. Vai crescendo, crescendo, até um dia chegar lá. Amém? E no 405 diz o seguinte: queres ser salvo, queres perdão, paz e repouso no coração. Vamos cantar? Queres ser salvo, queres perdão, paz e repouso no coração. Oh, que será para teres a luz com toda a força? Crê em Jesus, se hoje
queres em Cristo crer, ainda que morto has de viver, deixa este mundo enganador, crê só em Cristo, teu Salvador. Eu queria convidar a primeira pessoa que nesta noite ouviu a palavra do Senhor e quer entregar a sua vida a Jesus, quer deixar esse mundo de pecado e quer fazer um concerto com Deus, uma reconciliação com Deus. Alguém que deixou a casa paterna por algum problema, por alguma dificuldade, nesta noite o Senhor quer renovar contigo. Onde está aqui a primeira pessoa para Jesus Cristo? Tem alguém? Tem alguém? Eu sei que Jesus falou ao teu coração, mas você tem a liberdade de escolher. Livre-arbítrio é liberdade para escolha. E você pode escolher a vida ou a morte, a salvação ou a perdição. Você pode escolher ir para o céu ou ir para o inferno. É problema seu, cabe a você decidir. E nesta noite estou oferecendo a você Jesus Cristo, o Salvador, aquele que muda a vida, aquele que transforma a vida, aquele que faz do homem uma nova criatura. E nesta noite Ele quer fazer com você. Tem alguém? Se não tem, que Deus vos abençoe. Que você possa ter uma outra oportunidade. E se decida por Jesus Cristo enquanto é tempo.